Ok, boa tarde, Brasil, boa tarde, amigos da cultura. Saudações culturais a todos os brasileiros, a todas as brasileiras. Estamos aqui para uma conversa da maior importância com uma das figuras também da maior importância para a cultura brasileira, que é o Sérgio Manberti, este ator sobre quem não precisamos falar, porque todos já sabem do seu valor e da sua grandeza. Mas vamos resgatar aqui um período da sua vida em que ele atuou também como gestor. Sabemos que não é fácil ser artista e ser gestor. Parece aquela história do lado esquerdo e do lado direito, o cérebro, né? É que são poucas as pessoas que conseguem fazer funcionar muito bem esses dois lados. E Sérgio Manberti foi um exemplo espetacular dessa pessoa que, além da inspiração, né, também trabalha muito bem a transpiração. Além de ser um ator de primeiríssima qualidade, um homem de grande cultura, digamos assim, é também um grande gestor. Essa característica nós vimos tanto nele, como também no seu parceiro de Ministério da Cultura, o grande timoneiro daquele primeiro período, que foi o cantor e compositor Gilberto Gil. Né? Depois ficamos com Juca Ferreira, que não é um homem de cultura, mas não é bem um homem das artes, mas também que se revelou um grande gestor. E é um pouco de nostalgia até, Sérgio, que nós precisamos resgatar, não porque tenhamos afinidades políticas ou ideológicas com o que se deu naquele período do Ministério, mas porque tudo aquilo teria que ter se transformado em políticas de Estado, e não apenas políticas de um governo, ou de 2 governos, ou de 10 governos. Teria que ser algo que ficasse para sempre na cultura política brasileira. Tenho dito, desde que entrei na Fundação José Augusto, em 2007, que nós só vamos poder mudar, de fato, a política cultural do Brasil quando mudar a cultura política. Sérgio Manberti, seu boa tarde e a sua, com certeza, fantástica contribuição nesse debate. Boa tarde, Crispiniano. Muito obrigado pelas palavras. Prazer enorme estar falando com você, que está à frente aí da Secretaria de Cultura do Rio Grande do Norte, um estado com quem eu tenho uma intimidade muito grande, uma convivência muito grande durante uma grande parte da minha vida. Sou um grande admirador da governadora Fátima Bezerra e tive a honra de ficar 12 anos, como você falou, no Ministério da Cultura, trabalhando com Gilberto Gil, depois com Juca Ferreira, depois com Ana de Holanda e, por final, com a Marta Suplicy. Na verdade, toda a nossa tentativa, Crispiniano, na época, foi de uma consolidação justamente do projeto cultural brasileiro, de uma institucionalização da cultura. A cultura, em termos de recursos, em termos de um diálogo, de uma participação efetiva da sociedade na construção das nossas políticas públicas, tanto no plano nacional como no plano internacional, nós alcançamos resultados muito auspiciosos e tivemos a ilusão de que isso teria essa permanência e essa consolidação que você tanto frisou, que seria importante, que não fosse uma política de governo, mas que fosse uma política de Estado. Mas, na verdade, a gente viu também que, do ponto de vista político, todos os nossos ganhos foram subvertidos nos últimos anos. A gente viu que, culturalmente, houve uma guerra de comunicação. Eu acho que se tem alguma coisa que nós falhamos na época do governo, foi na questão da comunicação. Eu acho que a comunicação deixou muito a desejar,
embora a gente tivesse criado a EBC, mas, na verdade, uma comunicação democrática teria sido fundamental para que a gente não enfrentasse os problemas que a gente enfrentou, que culminaram com a destituição da presidenta Dilma e o governo Temer, que já foi extremamente demolidor, principalmente da cultura. Por 2 vezes o Ministério foi extinto e foi restabelecido, mas cada vez de uma forma mais precária, e até que no final, nesse governo, esse governo ele teve uma atitude extremamente destruidora com relação à cultura em todos os níveis. Pois é, Sérgio, nós temos assim... Estava nessa dificuldade que a gente tem aí, desses papos virtuais, estava tentando me comunicar lá com o pessoal do coletivo de cultura que estava em reunião, mas aqui a minha conexão foi péssima, não consegui chegar. Mas eu vou expressar para você a preocupação que eu estou tendo hoje com relação ao momento que a gente está vivendo. Porque, certamente, é a cultura, na minha opinião, que tem condições de reconstruir o universo de valores que está tão profundamente... Então o pessoal está gritando aqui na rua: viva Mandetta, fora Bolsonaro. A saída do Mandetta foi vista, pelo jeito, com muita preocupação. Existe um protesto aí que está circulando, está aqui nos prédios aqui da vizinhança. E estamos aí diante desse governo, que é um governo de negação, um governo extremamente autoritário. A gente viu o que aconteceu agora, e aí essa pandemia, ela deixou muito clara a fragilidade da sobrevivência, inclusive física, principalmente dos excluídos, do grande número de excluídos da sociedade brasileira, né? E acho que o cientista, o Miguel Nicolelli, estava falando que aí, representante do consórcio dos governadores do Nordeste, estava falando sobre a gravidade dessa pandemia e de que ela possivelmente tenha 1, 2 ou 3 ondas, e de como ela tinha no Ministério da Saúde, na figura do Mandetta aí, uma possibilidade de a gente estar, de uma certa maneira, enfrentando essa situação de uma forma mais não tão desastrosa como tem sido o governo como um todo, mas a gente vê que as pessoas que estão dispostas realmente a estar, vamos dizer, numa atitude cidadã com relação à responsabilidade que um ministro da Saúde tem diante de uma pandemia dessa dimensão, e ele foi destituído. Então, são preocupações muito grandes que a gente tem e que, certamente, a gente falar da devastação de toda a área da cultura é quase que uma constatação que ela vinha vindo já de um certo tempo, mas que hoje, diante da grandeza e da complexidade do universo político que a gente, e da crise política que a gente está enfrentando, os artistas têm tido até uma posição muito importante, porque a população se comunica através dos prédios, através das ruas, através da internet. Existe isso aconteceu aqui, aconteceu no mundo inteiro também. A cultura tem procurado se fazer presente e criar um ambiente menos hostil e menos dramático do que a gente tem vivido nesses últimos dias, né? Mas, certamente, os trabalhadores da área cultural,
estão numa situação tão grave, eu diria, quanto os excluídos, né? Sendo que a gente está vendo que esse universo da exclusão no Brasil, diante de uma pandemia dessa dimensão, se não tiver uma política efetiva do governo, a gente vai ver aí realmente uma tragédia, que era uma tragédia anunciada, mas que nós, principalmente nós da área da cultura, que somos essa antena e essa sensibilidade, nós que tivemos dentro da nossa gestão uma valorização, isso a gente deve à nossa liderança incontestável desse homem extraordinário que é Luiz Inácio Lula da Silva, que ele sempre foi um homem que olhou para o país de uma forma muito, de uma grande, eu diria, uma visão em defesa justamente daqueles que não têm direitos, né? Erradicação da pobreza, e com um olhar também, e sabendo também do papel transformador da cultura, né? E a gente percebe aí a tragédia que foi a ausência de um homem como ele nesse momento, né? Eu acho que nós da área da cultura temos que estar muito antenados e muito próximos, e através de uma comunicação eficiente, temos que criar condições para que a gente possa, de alguma forma, intervir nessa realidade que a gente está. Porque a gente tem à frente do governo desse país um presidente, um governante que volta as costas justamente para toda a sociedade e toma medidas tão autoritárias. Isso nos deixa muito preocupados, e nós, como artistas, nós temos que, de uma certa maneira, estar nessa frente de luta de resistência, como aconteceu durante a ditadura de 64. Foi através da cultura que nós conseguimos criar um alento e nos unindo aos movimentos sociais e as pessoas de bem e as pessoas que querem fazer desse país um país para todos, que se juntaram e conseguimos, depois de 20 anos, recuperar esses direitos tão importantes que são os direitos fundamentais e colocar o Brasil de novo dentro de um universo onde o cidadão passe a contar, onde os direitos democráticos e os direitos fundamentais possam estar protegidos e sendo exercidos, né? Então, a minha fala muito hoje com relação a essa preocupação. Estamos ilhados em casa, impossibilitados de uma convivência maior para que esse mal não se estenda, entendeu? E estamos usando desses meios de comunicação, que são meios complicados, para a gente tentar, vamos dizer, conversar e vislumbrar caminhos, né, que nos ajudem a superar esse momento, né, Crispiniano? Então, a preocupação é muito grande, e eu acho que o consórcio dos governadores do Nordeste, por exemplo, tem tido tem sido um alento no sentido de que existe pelo menos uma união aí e foi formada uma frente democrática aí que está tentando, de uma certa maneira, se contrapor a essa realidade. Eu não posso deixar de mencionar aqui também que em meio a essa pandemia, entendeu? Em que, inclusive, muito desse espírito solidário tem ficado, vamos dizer, todo mundo tem se voltado muito e tem compartilhado dessas mesmas angústias, e a gente vê um grande movimento de solidariedade, não aqui, mas no mundo inteiro, no sentido dessa superação dessa crise,
mas, ao mesmo tempo, a gente vê esse poder autoritário, a gente vê esse Congresso ontem avançando nos direitos fundamentais. Ontem, o que foi votado, essa carteira, essa legislação trabalhista, né, que eles estão votando aí e que coloca, extingue o 13º salário e coloca o trabalhador numa situação tão difícil, né? E a gente vê esse Congresso votando isso, né? Então, são preocupações de um nível, e é uma coisa que eles estão se aproveitando desse momento de fragilidade e, ao mesmo tempo, fortalecendo as grandes corporações. Uma grande parte do nosso dinheiro está indo para os bancos, para financiar o capital rentista, e a população não consegue receber o auxílio de R$ 600, entendeu? A gente vê toda a diversidade cultural, os povos indígenas e os excluídos, e quando chegar essa pandemia, mas na periferia, a gente pode imaginar vamos dizer, o nível a dramaticidade do momento que a gente está vivendo, né? Ok, Manberti, não sei se você está... Oi, diga. Não, tudo bem, estamos lhe ouvindo bem. Agora, o pessoal da técnica está pedindo para você se afastar um pouco mais da câmera para poder a gente ver tá. seu rosto. Pronto. É que eu fui me entusiasmando aqui e acabei trazendo... Desculpem, viu? Tranquilo. Mas eu estou bastante sensibilizado e muito... E as notícias desses últimos dias não foram nada tranquilizadoras, né? E culminaram hoje com a saída do Mandetta. A gente está vendo que a gente tem aí uma missão muito grande. Eu acho que a cultura tem que ser esse elemento que possa criar esperança e possa, principalmente através de uma comunicação democrática, reconstruir essa relação com a sociedade no sentido de que as pessoas possam estar enfrentando isso de uma forma diferente, com mais esperança e com mais união, né, entendeu? Eu acho que a cultura, como sempre, vai ter esse papel. Com certeza. Olha, Sérgio, o que eu gostaria muito de focar aqui com você é do que foi construído de política cultural e do desmonte. Mas vamos lembrar, né, que a área da cultura, onde eles chegaram a desmontar, desfazer, destruir o próprio ministério, mas também vamos olhar a saúde. Então, num lance muito rápido, vamos lembrar que destruíram a CPMF, que foi tão aplaudida no governo Fernando Henrique, e para desarmar Lula de fazer uma boa política de saúde, tiraram simplesmente 40 bilhões por ano ao acabar a CPMF, porque a CPMF rastreava o dinheiro, né, que hoje rola clandestino e onde tinha muita sonegação, obviamente. Depois veio a PEC do teto dos gastos, que tirou aí cerca de 30 bilhões por ano da saúde. Depois veio a venda do pré-sal, que, enquanto era explorado pela Petrobras, por uma empresa de governo, ia dar 25% do lucro para a saúde, 75% da educação. Dá mais 21 bilhões. Exato. Aí vamos lembrar... Da ministra Dilma, então, naquele momento, né? Pois é, e você vê também que expulsaram 8.500 médicos por serem cubanos, 220 faculdades de medicina que Dilma quis criar com o ministro Padilha também impediram, né? Ela deve ter criado 10 ou 15 só, de 220, e naquele tempo também Padilha queria dar uma bolsa de R$10.000 para concluintes de medicina,
que hoje já seriam médicos com 10 anos, né, 8, 10 anos de experiência e estariam sendo muito importantes nesse momento. Pois bem. Não, e todas as tentativas que foram feitas, se você me permite, no sentido vamos dizer, desestruturar o SUS, né? Porque se hoje a gente tem o SUS, hoje é um espaço importantíssimo. A gente vê que Estados Unidos não tem SUS, a gente está vendo a tragédia que está acontecendo lá. O SUS é uma estrutura, vamos dizer, extremamente sofisticada e muito importante nessa luta, nesse momento, entendeu? E o ministro Mandetta ontem fez questão de frisar isso, embora ele, nos primeiros momentos dele como ministro, ele tirou, inclusive, recursos substanciais do SUS, né? A gente não pode esquecer disso também, entendeu? E nós tivemos também aí que, no começo deste governo, acabaram com 27 mil cargos, dos quais 21.700 eram na saúde, né? Então, eu estou fazendo essa panorâmica aqui da destruição da política de saúde para dizer que o país entra numa pandemia dessas e a gente vê aí, né, uma pessoa querida como Moraes Moreira falecer. E eu falava com o irmão dele, Zé Valdo, que é meu amigo, com quem até estou em parceria, escrevendo uma biografia de Moraes Moreira há algum tempo, e ele dizer que não podia ir para o Rio de Janeiro para o velório e o sepultamento do irmão. A gente vê um Rubem Fonseca morrer e ninguém poder fazer nem o velório. A gente vê Aldir Blanc, né? Uma expressão da cultura... Numa UTI, assim, numa situação de ausência de recursos, né? A filha dele fazendo campanha ontem, Hildegard Anjo, fazendo campanha para se depositar algum dinheiro na conta dele. Veja como essa coisa de destruir as políticas públicas termina pegando as pessoas no contrapé. Está aí a individualidade, 3 gênios da cultura brasileira, né? Num momento desse, 2 já se foram, sem que se possa dar devida assistência, e outro está aí apelando para a caridade pública, né? Um gênio como Aldir Blanc, né? 73 anos, e precisar disso. Mas, enfim, essa geral... Figuras exponenciais, né? Exponenciais. Mas eu queria falar o que foi feito nesse desmonte da saúde, né? Porque você lembra, quando a gente discutia aquela PEC, acho que 150, para ter 2% do orçamento da União para a cultura, 1,5% dos estados e 1% dos municípios, né? Que era para a gente ter uma verba vinculada, como tem na educação, 25%, como tem 12% dos estados e 15% da União, ter 2% para a cultura. E a cultura, quando chega uma seca, um enchente, um terremoto, uma pandemia, é de onde primeiro se corta, né? O nosso Ministério da Cultura, né, de tantas glórias, ele de repente virou... Foi reduzido a uma secretaria dentro do Ministério do Turismo. Primeiro da cidadania, né? Você veja já que trauma burocrático você reduzir um ministério a uma secretaria de outro ministério e, de repente, mudar para um outro ainda, né? Então, nós tivemos uma coisa muito, muito drástica. E a secretária Regina Duarte, sua colega de arte, né? Ela fez uma teleconferência com os secretários de cultura dos estados do Brasil há um mês. E nós levantamos uma série de propostas que, inclusive, ela elogiou, né? Na participação dela. Eu fui o último a falar, mas ela elogiou, fez questão de destacar, e até hoje, né, com todo o prestígio que, inegavelmente, ela tem junto ao presidente Bolsonaro
e talvez ao ministro Paulo Guedes, que é o homem da chave do cofre, né? Até agora não saiu nada, absolutamente nada, né? De destravar a burocracia dos projetos. Nós temos um projeto de uma biblioteca no Rio Grande do Norte, a Biblioteca Câmara Cascudo, que está parada há 8 anos. E sempre, Sérgio, que a gente atende às demandas de uma diligência, aí vem outras maiores, abusivas até, as emendas parlamentares. Quando essa reunião com a Regina faz um mês que vocês fizeram? Faz um mês. E nada aconteceu. E eu sei que não é por falta de vontade dela, eu até elogiei a atitude dela de fazer aquela teleconferência no momento que nós não podíamos viajar, né? Foi muito bom, ela ouviu muito bem, tinha o staff do Ministério do Turismo, estava ali também, porque é o Ministério, né, onde a cultura está... Essa reunião foi em Brasília? Ela em Brasília e nós, cada um no seu estado, pela teleconferência, né? E nada aconteceu, entendeu? Nada, propostas maravilhosas, para criar um fundo para a Ancine, para criar um novo fundo, né, que estão destruindo aí a Ancine, né, para que as empresas paguem o atrasado que deve a Ancine, aí são bilhões, né, que para Não, a Ancine sofreu um processo que era absolutamente consolidada, toda, inclusive a economia do cinema e a indústria do cinema tinha alcançado um patamar como nunca tinha alcançado durante o processo de desenvolvimento da indústria cinematográfica no Brasil, e voltou tudo para trás. Entendeu? Número de projetos que estão aí paralisados, né? E aí também, e havia inclusive uma juíza agora que queria, inclusive, fazer com que o Condecine não fosse mais pago. E é o Condecine que alimenta o Fundo Setorial do Audiovisual. Felizmente, parece que isso voltou atrás, entendeu? O TRF1 que tinha, parece que votado isso, entendeu? Uma juíza do TRF1. Ou seja, a gente tem, pelo contrário, em todos os lugares onde você vê o número de pessoas que estão empregadas nessa área, é um número enorme, entendeu? Toda a área também das artes cênicas, aí, particularmente nesse universo dos espetáculos musicados, né? A música brasileira, tudo isso gera e movimenta uma economia imensa, e tudo isso está sendo simplesmente, vamos dizer, devastado e dizimado de uma forma quase que sistemática. Eu diria que quase numa atitude, vamos dizer, é uma vendetta, assim, pelo fato dos artistas não terem se manifestado positivamente com relação à chegada desse senhor ao poder, né? Então, e uma visão também de que a cultura é incômoda, né? Me permita aqui fazer uma gracinha no meio de tanta coisa séria. Parece que até agora a única coisa positiva do presidente ele não quer mostrar, que é o teste do coronavírus, né? A única coisa que ele se recusa a mostrar, né? Mas vamos lá. Então, Sérgio, é isso, né? Você lembra muito bem que foi feita uma pesquisa, o Ministério, você está lá com o Juca, contratou o IBGE para fazer uma pesquisa. Eu não vou aqui dar os números exatos, porque eu não tenho memória de computador, mas era assim, 90% dos brasileiros nunca foram ao teatro, né? 94% dos brasileiros não assistem filme em cinema, assistem filme pirata, da pior qualidade. O país que mais gosta de dançar, 92% nunca foi a um espetáculo de dança, num teatro. E por aí vai, né? Era uma coisa catastrófica. E a política era de tentar incluir essas pessoas. Os pontos de cultura, os pontos de cinema, o Mais Cinema, né? A política do livro, que eu vi Afonso Romano de Santana,
grande poeta, dizer em Brasília que quando foi coordenador do Livro da Leitura na gestão de Celso Furtado, no MINC, ele tinha 0% de verba para comprar livro. E aí, Gil começou e deixou aí 300, 400 milhões por ano, né, para a política do livro, né, num país que se lê 1,8 livros por brasileiro por ano, livro literário, enquanto que nos países desenvolvidos a média é 8. Né? Então, assim, o que mais nos dói é ver que isso que vinha sendo construído, né, você tem aí 5 mil pontos de cultura, 8 mil pontos de cultura, e, de repente, isso vai por água abaixo, né, e de uma maneira onde se faz a criminalização. Né? Eles tratam o artista como bandido. Né? Se você vai fazer uma obra de arte na área do humor, do teatro, da música, né, você tem que fazer vinculada a uma linha, né, que não é compatível com a liberdade, com a democracia. Então, a gente vê, inclusive, Crispiniano, os governos aí do Nordeste, por exemplo, que assumiram. A gente tem ali no Ceará o Fabiano, que foi nosso companheiro, né, na época do Ministério. Os secretários de Cultura desses governos do Nordeste, dentro de uma economia também extremamente adversa, ainda estão tentando justamente, a nível estadual e muitas vezes a nível municipal, assim, o que tem sobrado aí, não só aí, mas também até em outros estados, são iniciativas vindas ainda de uma herança do Sistema Nacional de Cultura, entendeu? De políticas municipais e políticas estaduais de cultura, que estão dando um certo alento de sobrevivência para a área cultural e que faça com que, vamos dizer, que minoram um pouco essa ausência de uma política a nível federal para a cultura. Na verdade, a política que existe, do ponto de vista federal, é uma política de destruição, né? É uma política de anulação das conquistas históricas, entendeu? Então, tudo isso, você veja, o Sistema S, né? A importância do Sistema S, quando você pensa no que significa o SESC São Paulo, por exemplo, entendeu? E a gente vê que o Sistema S também, dentro do projeto econômico do governo, está sendo precarizada, entendeu? Então, nós estamos aqui também, o SESC aqui em São Paulo, ele cumpre um papel social, não só do ponto de vista cultural, mas do ponto de vista, vamos dizer, de uma política para o idoso, de quadras poliesportivas, de espaços de convivência extraordinários, de comedorias para que as pessoas possam se alimentar a um preço, com alimentação de boa qualidade, a um preço acessível. Ou seja, até essas iniciativas que foram tão bem sucedidas e que contam com recursos, às vezes até maiores que os recursos do Ministério da Cultura, estão também ameaçadas, né? Então, você veja que há uma ação, vamos dizer, direcionada justamente às conquistas históricas, entendeu? E de cidadania cultural. Nós somos signatários da Convenção da Diversidade Cultural, entendeu? Então, nós temos obrigação de fazer com que as políticas públicas de cultura elas respeitem os direitos fundamentais, os 3 grandes eixos que nortearam a nossa política de cultura, que o eixo da criação, o eixo simbólico, né, o eixo da cidadania, que é o dos direitos culturais, e de uma economia criativa,
não essa economia criativa que falam hoje em dia aí, que é muito mais uma economia da indústria cultural do que propriamente a economia criativa, como ela é contemplada na Convenção da Diversidade Cultural. Mas, de qualquer maneira, toda a gente não pode esquecer também que na Rio+20, a cultura foi considerada um dos 4 pilares do desenvolvimento sustentável. E ficou claro que a cultura tem que permear, inclusive, toda a concepção, inclusive, do conceito de desenvolvimento e do projeto econômico de um país democrático, para que o cidadão seja privilegiado, entendeu? Então, tudo isso, esse governo voltou absolutamente às costas com relação a isso, entendeu? É de uma radicalidade e de uma ação tão sistemática no sentido de uma política de terra arrasada que chega a ser chocante. E ao mesmo tempo, através de uma informação absolutamente falsa, né, que são as fake news, ainda consegue mobilizar uma parte da sociedade no sentido de uma certa maneira, de legitimar essa destruição, né? De legitimar esse projeto, entendeu? De uma forma que a gente vê também essa elite brasileira absolutamente colada a ele, né? Absolutamente, vamos dizer, conestando esse desgoverno, entendeu? Isso também, para mim, tem sido uma constatação muito... Porque nos governos democráticos populares, eles não deixaram de ganhar dinheiro, nem os bancos, nem os empresários, entendeu? Talvez tenham ganho dinheiro como nunca até, entendeu? Uma das críticas que se no entanto, às esquerdas, mais à esquerda, fazia ao governo Lula era de que os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro, os industriais nunca ganharam tanto dinheiro, o agronegócio nunca ganhou tanto dinheiro. Porque, por uma razão muito simples, quando você passa um PIB de 800 bilhões para 5 bilhões, todo mundo vai ganhar mais. E o dinheiro ele não fica embaixo. Ele quando bate embaixo, ele sobe. Né? O dinheiro do Bolsa Família, o dinheiro do salário mínimo que aumentou, teve aumento real de 74%, o dinheiro do Pronaf, que chegou na mão do pequeno agricultor, o dinheiro que chegou na mão da microempresa, o microcrédito, e, enfim, o dinheiro da construção do Minha Casa Minha Vida, das inúmeras estradas, Não, e mesmo para a agricultura familiar, né? Esse dinheiro bate embaixo, e aí, logo, aquele cidadão, aquela família vai comprar alguma coisa ao bodegueiro, que compra no atacadista, que compra no super atacadista, né? O atacarejo, como eles chamam hoje, que compra do distribuidor, que compra da indústria, que termina no banco. O dinheiro não fica embaixo. O dinheiro que bate lá em cima, ele fica preso, mas o que bate embaixo, naturalmente, ele sobe. Então, a elite brasileira era para estar batendo palma para aquele tipo de governo, mas criou-se um ódio. E você vê que é uma coisa calcada ou calçada na ignorância. Né? Não estão negando... Exatamente, Crispiniano. A cultura, a arte. E ao mesmo tempo, ele fazendo, vamos dizer, uma política de favorecimento para as grandes corporações, né? De uma forma, e para o capital rentista, né? Você veja que a política do Guedes é uma política que privilegia os bancos e as grandes empresas. Aqui, o SCAF, os benefícios que a FEBRABAN aqui e a Fiesp estão usufruindo, e os benefícios que estão usufruindo desse governo são absolutamente desproporcionais
e criminosos, na medida em que os direitos do trabalhador, os direitos fundamentais estão sendo absolutamente vilipendiados, entendeu? Essa aprovação, essa última... O pessoal fala com um certo alento, até com uma certa simpatia às vezes, com relação à atuação do Rodrigo Maia e do Alcolumbre, mas, na verdade, a gente não pode conestar isso, entendeu? Porque eles estão sendo cúmplices, eles podem não ter essa cara medonha do Bolsonaro, eles até se colocam, às vezes, em posições que parecem antagônicas, mas, na verdade, eles estão corroborando absolutamente com esse processo de destruição, né? de todas essas conquistas históricas, entendeu? E você via isso acontecendo também no mundo inteiro, né? De repente você sumiu aqui, metade aqui. Mas eu cheguei de novo, estou aqui. Você está me vendo? Eu estou te vendo, sim, mas você ficou neguinho. Eu não sabia que você era um crioulo assim. Agora, olha aí, você nem me contou nada que você era um negão. Mas o meu pai... Eu estou branquinho aqui, ó. Você está moreninho aí. Você está bem de luz aí. Eu tenho qualquer coisa aqui que não está legal. Mas, enfim, eu estou me vendo bem, como estou lhe vendo bem também. Então, mas... agora estou te vendo melhor. Legal. Então, o que eu falava é que esse desmonte da cultura não é só da cultura artística, né? Você veja na questão da filosofia, quando se troca Marilena Chaui por Olavo de Carvalho... Por Olavo de Carvalho. Aí você vê que tem uma disparidade muito grande, né? É uma tragédia, né? Quando se começa a achar que a Terra olha, plana. Vou dizer uma coisa para você. A gente está em pleno terraplanismo. Entendeu? Terraplanismo. O Brasil está dominado pela filosofia terraplanista. Não, você sabe que eu estava hoje de manhã, assim, na hora que eu acordei, eu estava pensando em Bacurau. Sim. O que é Bacurau? O Bacurau é exatamente essa coisa insidiosa que, de repente, invade a comunidade. Entendeu? É um poder maior e um poder exterminador que invade essa comunidade e faz com que, de repente, essa população, dentro dessa parábola, que é Bacurau, ela se insurja contra a barbárie, entendeu? Mas eu, na verdade, quando eu vi Bacurau, a gente sempre vai ver um filme para contar uma história. Eu achei que era uma história mais próxima, vamos dizer, de uma história com começo, meio e fim, realista. E quando eu vi que era uma parábola, a gente, até você se acostumar com a linguagem que o Kleber Mendonça desenvolve, que, aliás, é uma linguagem genial, porque ela é extremamente... ela é contundente, né? Você fica... o filme é chocante, né? Mas agora eu vejo que essa brutalidade do Bacurau, aquela sociedade está cometida, entendeu? Daquele poder externo que chega e vem para destruir as relações e a vida das pessoas, é exatamente o momento que a gente está passando. O Kleber Mendonça foi premonitório nesse sentido, entendeu? A gente está sofrendo um processo de bacuralização da nossa convivência. O Lula hoje não fala mais em distribuição de renda. O Lula está falando em distribuição de riqueza, entendeu? E eu sei que o Lula está muito preocupado com uma série de coisas, eu tenho percebido, mas eu bati um papo com ele outro dia e ele demonstrou, eu tive a honra de poder ter um pequeno diálogo com ele,
E ele demonstrou a preocupação que ele está tendo com com a devastação do projeto cultural, principalmente tendo em vista as conquistas que nós tivemos durante o governo dele, que permaneceram já com uma certa fragilização nos governos posteriores, né, da Dilma, e que certamente a gente não pode deixar e ser injusto, porque, na verdade, esse processo ele começou já com a traição do presidente Temer, né? E desse governo espúrio que ele assumiu, entendeu? Derrubando democraticamente um governo democraticamente eleito, como era o governo da presidenta Dilma, entendeu? A gente não pode esquecer a tragédia que foi todo esse movimento de demonização dos governos populares, entendeu? E a destituição brutal do ponto de vista de violação de direitos e de que uma primeira mulher na presidência sofreu. Tem seus aspectos positivos e negativos, você pode até ter uma visão crítica de determinadas orientações que foram dadas durante o governo, mas você não pode esquecer que foi a primeira vez que uma mulher assumiu a presidência, entendeu, desse país, e que foi uma mulher que participou da luta pela redemocratização do país, que foi presa, torturada, e que ela teve aí, durante a posse desse novo governo, um elogio aos torturadores que torturaram ela durante o período que ela teve presa, né? Então, isso assume uma dimensão de uma tragédia, porque foi muito covarde o processo que destituiu a Dilma, né? E que tinha uma característica também de não admitir. O Lula diz que tem se debruçado muito sobre a questão da sociedade escravocrata brasileira, né? E do que significa a escravidão. Na verdade, essa elite ela continua com a mesma mentalidade, né? Você veja que eles querem reduzir as conquistas dos trabalhadores, não é mais um retrocesso, é uma regressão. Até direito às férias, até trabalhar no domingo. Ou seja, a gente volta a ter um patamar aí de desrespeito aos direitos conquistados historicamente, num nível... O que foi votado ontem no Congresso é assustador. É assustador. Veja, você falou na escravidão, um dos meus livros é exatamente sobre Joaquim Nabuco e aquilo que ele chamava de a obra da escravidão. Joaquim Nabuco dizia exatamente, Cris, que seria muito difícil acabar a escravidão no Brasil, mas muito mais difícil seria acabar a obra da escravidão. E o que é a obra da escravidão? Ele propunha naquela época que se desse a cada família de escravos libertos uma propriedade de 100 alqueires de terra, 240 hectares, 250 campos de futebol aproximadamente, uma casa para morar, Minha Casa Minha Vida, e uma escola boa, gratuita, pública e gratuita, para os filhos, para a família toda se educar. Família. Ele entendia que, se não fosse assim, a obra da escravidão continuaria, mesmo com uma lei que os libertasse. Aí, o que é a obra da escravidão? Racismo, exclusão, né? Discriminação, e tudo isso continua aí. Então, essa grande preocupação, e nós vemos hoje, por exemplo, quando, desde o governo Temer, se desmonta
toda a política da Polícia Federal fiscalizar e reprimir o trabalho análogo à escravidão, né? E essas leis que estão acabando com a CLT, acabando de acabar a CLT, né? A gente vê que a tentativa é da volta à escravidão, ainda que de maneira disfarçada. Mas eu diria que já está tão descarada que nem disfarçada é mais. Pois não, Sérgio? Não, eles agora tá despudorado, né? Despudorado. Está despudorado. Estava disfarçado anteriormente, mas agora é despudorado. Eu participei da criação do movimento de uma ONG chamada Humanos Direitos, que falava sobre trabalho escravo no Brasil, que era uma coisa que era constante. Só no governo Lula a gente teve uma diminuição do trabalho escravo no Brasil. Voltou tudo de novo. Só que dessa vez de uma forma oficial. Entendeu? Crispiniano, a gente está desenhando um quadro extremamente adverso, e eu acho que nesse momento a gente também tem que abrir uma perspectiva aí de que haja uma possibilidade real de superação, entendeu? Talvez pelo próprio limite a que as coisas estão chegando, as pessoas possam estar, de uma certa maneira, se redimensionando e reconstruindo, vamos dizer, esses valores que foram tão profundamente atingidos. E eu acho que aí a gente tem aí essa guerra cultural. É só mudança cultural é que a gente vai poder, de uma certa maneira, reconstruir essa barbárie que se instalou aqui e, de uma certa forma, no mundo, né? A gente não pode esquecer que lá nos Estados Unidos, as maiores vítimas agora foram as vítimas das populações, principalmente de negros, né? Nova Orleans, entendeu? Os excluídos, entendeu? O Obama falou há um tempo atrás que ele já, de uma certa maneira, estava numa perspectiva de... Quando ele fez o Obamacare, ele já estava pensando uma possibilidade de acontecer uma pandemia como essa. Entendeu? Então, essa pandemia, ela para a gente talvez seja mais surpreendente, mas estava no quadro aí de previsões desses governantes, entendeu? Porque eles tinham essas informações e não deixavam e não tomaram as medidas necessárias no momento certo, entendeu? E hoje você vê o Trump dizendo que a Organização Mundial da Saúde não merece ter os 400 milhões, é a maior contribuição que eles recebem, entendeu? Num momento como esse, ele retirar essa contribuição da Organização Mundial da Saúde é uma ação sinistra, é uma ação extremamente, vamos dizer, porque não é só para o Covid. Esse dinheiro da Organização Mundial da Saúde abrange, vamos dizer, um espectro enorme de endemias e de doenças e que a Organização Mundial que estão sob a jurisdição da Organização Mundial da Saúde. Ou seja, é uma atitude de crueldade e de desprezo pelo ser humano e principalmente pelas pessoas que mais necessitam, né? Pelos excluídos mesmo, né? Então, você vê que tem uma política... O presidente do Banco do Brasil hoje falou que seria... Eu não escutei, eu estou falando, repetindo o que me disseram aqui, mas, ao que tudo indica, foi real, de que ele acha que talvez fosse melhor que, em vez de atenuar a curva dos infectados, que era melhor deixar a curva ir ao auge, porque assim terminava, esse primeiro ciclo terminava mais rapidamente. E não importa o número de pessoas que morressem, entendeu? De uma certa maneira, foi isso que eu entendi que ele falou, né, que ele deixou claro, deixou transparecer na fala dele hoje.
Eu não ouvi, então Mas não é uma afirmação que eu estou fazendo, eu estou simplesmente me contando o que me disseram, de uma interpretação do que ele falou, entendeu? Então, me parece ele já de uma tinha falado, gravidade enorme, porque, na verdade, ele já tinha isso falado se isso, chama genocídio, né? E genocídio ele da já tinha falado população isso, mais... Hein? Alô? ele já havia Diga. falado isso antes, ele já havia falado isso antes, o presidente do Banco do Brasil. E Bolsonaro também falou isso para Ronaldo Caiado, naquela visita que fez a Goiás, no Naquela hospital. visita, né? Ele falou isso. Tem que deixar o vírus infectar as pessoas para que as pessoas possam O governador de Minas falou o vírus tem que viajar. viajar. Né? O problema quando eu era menino, no interior, como dizia lá o Nelson da Capitinga, né? Quando eu era criança lá em Barbacena, lá na minha cidadezinha de Santo Antônio do Salto da Onça, se dizia assim, deixa o menino ter sarampo para ele ficar imunizado. Deixa o menino ter bexiga, que era como chamava a varíola, a catapora, ficar imunizado. Gente, mas o vírus do sarampo e o vírus da varíola, eles têm um grau de letalidade infinitamente inferior ao coronavírus. A COVID, certamente. A COVID, Esse mesmo pensamento, na minha época, era assim, deixa ter, porque eu tinha irmão, né? Eu pegava sarampo e falava assim, você vai deixar o irmão ficar próximo? Não, é melhor assim, porque assim ele também tem, e depois fica bom, e aí eu não tenho que me preocupar mais com isso, entendeu? Existia essa mentalidade. Pois é. De certa forma, mesmo numa forma de conhecimento precário, funcionava meio que como uma vacina, né? Como a gente sabe, a vacina era uma vacina. Inocular o micróbio para o organismo criar anticorpos. Mas o coronavírus, desculpa, Covid é a doença, então é feminino. A Covid-19 é muito diferente. A letalidade é muito grande. Veja o que disse a filha do presidente do Santander em Portugal. Ela disse: meu pai é de uma família bilionária e morreu pedindo uma coisa que se tem de graça, que é o ar, e ele não conseguia ter. Né? Então, assim, não dá para brincar. Pois eu não vi essa notícia, me contaram também. A frase dela é arrepiante, que ela diz isso, literalmente. Ela diz: meu pai, de uma família bilionária, e morreu pedindo desesperadamente uma coisa que se tem de graça, que é o ar. Né? Então, assim, o doutor Calil, né, ele esteve falando aí na entrevista do sofrimento de um paciente infectado pela Covid. Né? A dificuldade de respirar, as dores, é um sofrimento muito grande para você imaginar que é bom as pessoas serem infectadas, porque depois vão ficar imunizadas e não vão ficar. Até porque, Mamberti, você vê que na China, na Coreia, na Nova Zelândia, as autoridades estão preocupadas com a segunda rodada do coronavírus. Né? Estão todos preparando para evitar a segunda rodada, né? Segundo ciclo. Né? Em que o vírus já vai sofrer mutação, né? Mutação, ele já vem sofrendo, né? Você veja que na Itália, a justificativa era que o vírus, lá na Itália, foi favorecido pelo clima frio. E, no entanto, o vírus está aqui, o Ceará, aqui de lado, é super quente, e o vírus está se dando muito bem na sua missão. Exatamente. No calor do Ceará, no calor de Mossoró, cidade aqui. O calor da Amazônia. O calor da Amazônia, né? A Amazônia quente e úmida, Mossoró quente e seco, e o vírus está aí. Por quê? Porque ele já está
passando por Ele vai se readaptando, né? Vai se readaptando. E aí nós não podemos apelar para essa visão anticientífica do tempo dos nossos avós, de que deixa o menino adoecer de varíola para ficar imunizado, de sarampo. Não há cloroquina que dê conta. Imagina, eu estava lendo ontem aqui, na gripe espanhola, né, inventaram uns medicamentos meio malucos e tinha alguma coisa de quinino, né? E agora já estão falando de novo no quinino, né? Água tônica de quinino. Quer dizer, é muito anticientificismo, é muito amadorismo e muita irresponsabilidade. Isso, no fundo, Sérgio, nós estamos falando de cultura, isso no fundo é cultural, né? Porque como é que se nega a ciência? Como é que se nega a ciência, né? Então, daqui a pouco vão acreditar que... Se a gente está negando que a Terra seja redonda, entendeu? A gente chega a esse ponto. Daqui a pouco uma coisa... Daqui a pouco vão receitar leite de ornitorrinco, né? Escuta, Crispim, o negócio é o seguinte, essa é o primeiro papo que a gente está levando aqui. Eu queria saudar todas as pessoas que estão nos acompanhando e fazer com que as pessoas, de uma certa maneira, nos acompanhem e reflitam sobre esse momento que a gente está vivendo, procurando, vamos dizer, encontrar perspectivas. Mas eu tenho certeza de que quem poderá realmente ter, certamente, um papel muito importante, além, vamos dizer, de uma política de saúde que é responsável, né? Que eu acho que aí tem o consórcio do Nordeste, tem um grande cientista aí que está, de uma certa maneira, dando respaldo, né? Mas o próprio Mandetta, embora haja críticas à atuação dele anterior, mas durante particularmente nesse momento, ele fez um enfrentamento importante que culminou com a demissão dele, entendeu? Mas em defesa de uma racionalidade e de um alerta que ele faz à sociedade brasileira, que é importante que o isolamento seja respeitado, né? Porque no momento que a única arma que a gente tem é o isolamento, né? A única forma que você tem de evitar a proliferação desse vírus, né? E vamos torcer que a queda de Mandetta, que a coronavírus seja o caminho de Damasco e que na queda dele, né, também o cavalo caia com ele, né? Como aconteceu com Paulo. Exatamente. Né? O cavalo também deverá cair nessa luz que apareceu aí na história de um cara que tem uma trajetória reacionária, mas, de repente, ninguém pode negar que ele... assumiu um papel historicamente importante, né? Uma posição digna, né? Nós não temos o hábito da vingança. O próprio Dória, né? Não vamos o próprio Dória que Witzel estão trabalhando errado, né? Não é porque eles não são de esquerda que nós vamos achar que eles não possam fazer alguma coisa certa. Mas, Mamberto, nós estamos às 18h06. Começamos com 4 minutos de atraso, mas já estamos com 1h02 de papo. Você fique à vontade, se quiser encerrar. Eu acho que as coisas mais importantes foram faladas. Eu espero que não seja só que não seja esse, que a gente volte a se reencontrar. Exatamente. Eu acho que esses espaços têm que ser cultivados e são um espaço de respiração espero que as pessoas que estejam participando dessa nossa conversa também possam estar se alimentando um pouco e refletindo sobre esse momento que a gente está vivendo. Eu não poderia deixar de deixar aqui o meu abraço muito especial para a governadora
Fátima Bezerra, uma mulher que eu tenho certeza que deve estar assim, extremamente preocupada com esse momento que a gente está vivendo. Ela está reconstruindo, né, a economia e as relações nesse Estado, entendeu? Junto com uma equipe que ela reuniu e que, de uma certa maneira, aceitou esse desafio, né? Eu queria deixar o meu abraço e a minha admiração pela coragem dela de assumir o Estado na situação que ela encontrou e dizer que sempre estarei à disposição do Rio Grande do Norte, desse Estado que, para mim, é um Estado que eu tenho no coração, um Estado que, desde 1980, que eu tenho uma convivência muito próxima com esse Estado, de uma forma muito através dos amigos, mas através da cultura e de uma boa parte do tempo da minha vida, que nesses últimos anos que eu passei aí nessa terra maravilhosa, que é o Rio Grande do Norte, uma terra que tem um universo cultural extraordinário, certamente onde eu me sinto em casa, dizer a todos os potiguares aí que eu estou sempre muito próximo e que eles estão no meu coração. Deixar o meu abraço, viu, bem apertado, e a minha solidariedade para enfrentamento desse momento tão difícil. E, claro, sem falar dos artistas e para toda a diversidade cultural do Estado do Rio Grande do Norte. Sem dúvida. E você sabe, Mamberto, do bem que a governadora Fátima Bezerra quer a você e também do bem que ela quer à cultura. É uma governadora da cultura, foi líder sindical, professora... Da cultura e da educação. Da cultura e da educação, porque nós temos aí um ataque sincronizado. Quando o Abraham Weintraub continua ministro da Cultura, não é por nenhum... Não, ministro da Educação. Da Educação, é exatamente pelo mal que ele pode fazer à educação, né? Ele está ali por isso. Exatamente. Assim como Mandetta caiu porque acertou em alguma coisa, né? Acertou, cai. Destruiu, fica de pé. Ninguém derruba o Weintraub por isso, porque ele está cumprindo o papel de destruidor, né? Então, amigo, exatamente. Vamos, a qualquer hora, voltar a ter um novo diálogo desse. Você também pode sugerir algum amigo que possa dar uma contribuição para um novo diálogo desses. E vamos continuar com aquilo que a gente aprendeu naquela época que você estava no Ministério. Estamos agora com o edital. Obrigado. Casa Estou na Rede. O SEBRAE, você falou aí no Sistema S. O SEBRAE do Rio Grande do Norte está lançando um edital de R$120 mil e outro de R$400 mil, né? Se olhar pela ótica pelas lentes de São Paulo, é pouco dinheiro, mas aqui no Rio Grande do Norte é alguma coisa. Os estados estão fazendo um esforço muito grande, né? Principalmente aqui no Nordeste, a Bahia lançando edital, Alagoas lançando edital, Ceará, Maranhão. Eu tenho visto. Entendeu? Mas também outros estados do Rio de Janeiro e outros estados de outra região. Eu fui convidado, há tempos atrás, fui convidado pelo Flávio Dino para falar, para ter uma conversa, foi um projeto que eles tinham lá chamado Diálogos Insurgentes. Eu tive lá, dialogando com ele e com o pessoal da área de cultura, e foi também um encontro muito importante que também foi divulgado pela internet, foi muito bom. Então, você vê que os estados do Nordeste hoje, eu tive em Pernambuco também fazendo a mesma coisa, os estados do Nordeste, de uma certa maneira,
tem tido um papel muito importante no sentido de valorização da cultura e de estabelecer esse diálogo e de aproximar os artistas da população no sentido de encontrar novos caminhos, né? Porque quando você fala de cultura, o Betinho dizia que cultura é gente, que a grande obra da cultura é inventar e reinventar a gente, né? E é isso que eu acho que a cultura tem esse poder, e o poder da transformação, né? Se alguma coisa pode ser transformadora, é a cultura. Então temos que acreditar que, assim como em 64 a cultura teve esse papel redentor e extremamente mobilizador, que a gente consiga fazer com que a cultura também tenha, de novo, esse papel tão importante, né? Para um enfrentamento de uma situação tão adversa e para esse momento tão atribulado, né? Pois é, Mamberto, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição, e vamos entender que precisamos continuar em casa e na rede aqui no Nordeste, na rede de descansar, mas também na rede de computadores, se comunicando, até porque a gente sabe que existe uma política deliberada dos grandes meios de comunicação, comprometidos com esse desmonte, né, de isolar todas as vozes críticas, todo o pensamento crítico. O coronavírus é um coro em que, por mais que divida as vozes em 4, cantam sempre a mesma canção. Né? Todo mundo só aparece, exatamente, fala na mesma linha, quem canta no mesmo tom. E é preciso abrir brechas para comunicar essa diferença de pensamento que representa toda a diversidade de opiniões e de saberes. Um grande abraço e que, logo que possível, a gente possa voltar a ter esses diálogos culturais.